É hora de análise dos principais assuntos desta edição. É hora de ouvir Dr. Ézio Vestina. Bom dia, doutor Ézio Vestina. Satisfação imensa mais uma vez conosco na nossa bancada. Satisfação, doutor Ézio. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os nossos seguidores pelas diversas redes sociais. É uma alegria, uma satisfação estar com você aqui, fazendo análise das situações que é colocada para a sociedade no seu dia a dia. A gente tem um ponto de vista, nem todo mundo precisa concordar com ele, mas a gente pelo menos dá um norte para que as pessoas ou concordem ou discordem de uma forma razoavelmente técnica e com uma análise um tanto quanto mais profunda. Tá certo, doutor Ézio Vestina. Gostei da sua... Você foi ali, buscou... Você sempre se atualizando, os seguidores. Você já conseguiu buscar palavras-chave para nossa fala, porque nós éramos do rádio, né? Eram ouvintes. Daí depois nós fomos para a televisão. Telespectadores. E agora a gente ficava, telespectadores, ouvinte, mas você já ali pesquisou, fez um estudo profundo e falou, agora é seguidores, e é por aí que nós vamos. E vamos nos atualizando sempre, né, doutor Ézio? Esse é o nosso papel e a nossa alegria, porque a nossa contribuição, ainda que pequena, é uma gota no oceano, mas a gente procura sempre trazer o melhor que nós conseguimos encontrar para nós e para os outros. De uma forma que melhore a nossa comunicação, de ponto que aquela pessoa bem informada, aquela pessoa que sabe dos seus direitos, que sabe das suas posições, consegue melhor conduzir sua vida no dia a dia e fazer melhor as suas escolhas. Tá certo, doutor Ézio Vestina, já vamos começar com as análises, já vamos começar com os assuntos em pauta. Doutor Ézio Vestina, aqui já chega na tela do meu computador a informação que a Prefeitura de Sorocaba decidiu seguir as novas medidas determinadas pelo Plano São Paulo e pretende ampliar a permissão de funcionamento do comércio até às 23 horas, a partir de amanhã. O anúncio da medida na fase de transição foi feita pelo governo estadual ontem, portanto. Durante a coletiva de imprensa, o governador João Dória informou que as medidas começam a valer a partir desta sexta-feira. Atualmente, o limite de horário vai até às 21 horas. A determinação inclui todos os setores da economia, como bares, restaurantes, shoppings e serviços de um modo geral. A Prefeitura de Sorocaba informou que seguirá a determinação e publicará o decreto municipal no Jornal do Município desta quinta-feira. A mudança vale para todo o estado, até para as regiões que ainda estão com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI com pacientes de Covid. Também foi anunciada nesta quarta-feira a retomada das aulas presenciais em universidades e escolas técnicas a partir do dia 2 de agosto. Hoje nós estamos no dia 8, menos de um mês aí. Como viu aí essas medidas anunciadas pelo governo do estado e o governo municipal dizendo que segue também as mesmas orientações, doutor? Oliveira, afora paixões e orientações políticas, a atividade do gestor público neste momento é muito difícil, Oliveira. Isso fazendo uma análise imparcial, tá? O gestor público, desde o começo da pandemia, ele está com uma missão muito difícil, tá? E sem bandeiras ideológicas ou partidárias. Gestar uma crise sem precedentes que afeta a saúde pública, a capacidade do governo de controlar essa questão da saúde pública e também afeta a economia de uma forma muito severa. Você veja aí, você é um homem da comunicação, um homem que está entrosado, você veja o número de pessoas que fecharam seus negócios, perderam seus empregos, entraram em falência, alguns nos desesperos chegaram ao extremo de tirar a própria vida. E o gestor ele tem que perceber tudo isso. Ele tem que perceber a necessidade de prestar assistência à saúde pública, mas ele também não pode abandonar, ou pelo menos ele não pode sufocar para todo sempre a área econômica. E eu penso que o governo do estado vem pensando nisso. Num primeiro momento, restringiu-se a atividade econômica em nome de um distanciamento social. Hoje, o governo percebe que ele precisa
né, aumentar a possibilidade da atividade econômica, fazer a economia começar a girar de novo. E a economia só começa a girar de novo se aqueles pontos presenciais, que não dá para se fazer só home office ou só pela internet, precisa voltar também, né? Então, restaurantes, bares, shoppings, muita coisa. Então, o que o gestor está pensando? Olha, nós tivemos aí praticamente 1 ano e 6 meses da pandemia para pensar na saúde pública, conseguimos a vacina, graças a Deus, a população vem sendo vacinada, né? Muita gente se adaptou, o exemplo está aqui entre eu e você, muita gente se adaptou com as redes sociais, hoje você consegue fazer o seu programa da onde você está, eu participar da onde eu estou, né? Coisa que antes da pandemia, às vezes, a gente era impensável, até para nós, Oliveira Júnior. Muita gente consegue fazer isso hoje. Então, quer dizer, já existiu um tempo necessário para que muitas pessoas se adaptassem à nova realidade que persistirá, viu, Oliveira? Persistirá depois da pandemia. Mas o governo precisa fazer a roda da economia girar. E é nesse sentido que o governo do estado está pensando, e o prefeito de Sorocaba, ou a prefeitura, vamos colocar entidade, eu não quero personalizar as atitudes. A prefeitura de Sorocaba age bem em seguir a orientação do governo do estado, que também age bem em ter essa percepção, Oliveira Júnior. Correto, doutor Ezio Vestina, importante suas colocações que faz nos refletir sobre as posições, as tomadas de posição, que tem que ser muito responsável neste momento por parte dos gestores, né? Sem paixões, para que a gente possa caminhar, trilhar, porque não é fácil. Você sair pelas ruas da cidade e você vê o impacto que a pandemia trouxe na economia, e nós falamos só de Sorocaba. Você imagine no mundo, né? Vamos lá, imagine no mundo. Ontem eu transitava pelas ruas da cidade com meu pai, deslocando com ele até o Hospital Santa Lucinda, e eu falei, pai, ocorre o seguinte, a humanidade ela vive de momentos. Veja a estação ferroviária, a linha de trem aqui. Foi um momento para aquela população. Algo aconteceu e teve que haver uma mudança nessa roda. Do outro lado, você vê a tecelagem, que ali trouxe riquezas para Sorocaba. Alguma coisa aconteceu num determinado período que o sistema de tecelagem, as fábricas fecharam naquele momento para aquela população daquele momento. Hoje nós estamos vivendo um outro momento e a gente ainda não conseguiu desenhar como será esse futuro. E é essa pergunta que a gente tenta fazer e por isso que tem que ter decisões muito responsáveis para que a gente possa caminhar, né, doutor Vestina? Quer concluir? O comentário é teu. Você foi muito feliz, ao trazer o exemplo para nosso dia a dia. Né? Você trouxe o exemplo para sua casa, andando com seu pai, comentando com seu pai. E é importante isso porque seu pai foi um homem que vem de outros tempos. Imagine se para nós, Oliveira, para nós, já temos alguma habilidade com a tecnologia, você muito mais do que eu, imagine para essas pessoas feito seu pai, da geração do seu pai, o impacto que isso teve. Do dia para a noite, elas eram acostumadas a ir no banco, pegar o dinheirinho e pagar suas continhas nos locais que deveriam pagar. Hoje elas têm que fazer muita coisa pela internet. Evidentemente, Oliveira, hoje nós estamos chorando os nossos mortos e sofrendo pelos nossos doentes, tá? E cuidando também de nós mesmos. Tudo isso nós estamos fazendo neste momento, pontualmente. Sim. Quando isso virar história, espero que seja logo, quando isso virar história, se nós fizermos uma reflexão desapaixonada, uma visão desapaixonada, né? Sem desmerecer as mortes, as dores e os cuidados que foram tomados, nós vamos ver que a humanidade vai ter tirado o muito de bom que essa pandemia também proporcionou. Tudo que teve de ruim nessa pandemia, a humanidade mostrou o seu lado bom, o seu lado adaptativo, a sua forma de se adaptar às dificuldades, de se recriar. E nós vamos entrar numa fase, Oliveira, de novas oportunidades,
onde pessoas se colocarão no mercado através das telas dos computadores e das redes sociais. Pessoas que trabalhavam numa forma aprenderão a trabalhar em outra. E a sociedade seguirá, porque Deus nos fez para sermos umas criaturas muito pensantes, nunca querendo passar pelo Criador, mas somos a criatura dele que mais se assemelha a ele. Certo, doutor Edson Vestina, analisando os principais assuntos do dia. A Câmara se reúne às 9 horas. 35ª sessão. Também teve que fazer inúmeras adaptações. Sessão virtual, híbrida, presença no plenário, presença no gabinete. Tiveram que se virar nos 30, né? Em primeira discussão será votado hoje o projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, PSL, que torna obrigatória a publicação de informações, sobre arrecadação e aplicação dos recursos decorrentes de multas de trânsito no portal da transparência do município. A publicação deverá conter informações sobre o número total de infrações de trânsito aplicadas, discriminadas por categoria e o valor total lançado e arrecadado mensalmente com indicação dos valores por tipo de infração. Também deverá conter informações sobre destinações dos recursos com custeio de órgãos responsáveis pela gestão do trânsito, aplicação na melhoria da sinalização, engenharia de tráfego e campanhas educativas. O projeto teve parecer contrário da Comissão de Justiça por já existir a Lei 11.368, de 12 de julho de 2016, de autoria do então pastor Apolo, que trata do mesmo assunto e deveria ter sido alterada ou revogada pelo autor para não haver choque com sua proposta. Confesso que eu não tinha lido o rodapé, doutor Edson Vestina. Eu falei, mas uma lei tão interessante, que a gente já falou lá atrás de indústria de multa e tudo mais, por que não? Mas daí veio num velho vício. A cada novo mandato se repete uma lei, faz uma embalagem diferente para dizer que está fazendo mais alguma coisa. A intenção é boa, pelo menos no meu ponto de vista, não sei qual a sua opinião, entenda. Entretanto, parece que os vereadores não aprendem com essa questão de querer reformular a embalagem, sendo que já existem, e não cumprem a segunda atribuição deles, que é de fiscalizar. Eles criam leis, mas eles também têm outra, que é de fiscalizar. Já existe a lei para fiscalizar, doutor Edson? Oliveira, na verdade, deixa eu só fazer um breve parecerzinho para você. Essa discussão da aplicação das multas, até que resultou razoavelmente na lei do pastor Apolo, vem de longa data. Ainda na gestão do Renato Amari, eu fui o representante da OAB na Comissão de Trânsito de Sorocaba. E naquele tempo, a nossa comissão era apenas consultiva, não era deliberativa. Mas a gente cobrava, né, do poder público naquela época, que ela trouxesse essas informações que a lei que você terminou de mencionar agora cobra agora. Isso já no primeiro mandato do Renato Amari. Era uma cobrança da Comissão de Trânsito de Sorocaba que se aclarasse o que era recolhido com as multas, quantas multas eram recolhidas, o que era feito com o dinheiro das multas para não se transformar numa fábrica de multa e nem com destinações que não fossem voltadas para a educação do trânsito. Né? Que não se desviasse as verbas das multas em outras coisas que não tinha nada a ver com a educação do trânsito, vias públicas. Porque essa é a ideia da multa. A multa você cobra do cidadão para criar campanhas educativas, melhoria no trânsito, e não para usar na saúde pública, ainda que importante, nem para educar, para a área de obras da prefeitura, que também é importante. Mas não, se você cobra multa por trânsito, você deve aplicar aquele dinheiro no trânsito. E já era uma cobrança da Comissão de Trânsito de Sorocaba. Nunca foi dado bola, né? E é tanto que veio, em 2016, o Apolo, de fato, apresenta essa lei que você menciona. Eu tinha lido o rodapé. O vício existe. Eu penso que a lei do atual vereador, ela é mais completa. O erro que ele cometeu é que ele não revoga no final, no rodapé da lei dele, daí sim, revoga-se a lei número tal. Porque a lei que ele está fazendo trata completamente do assunto.
Então, quando você trata completamente do assunto de uma lei anterior, ampliando-a, você revoga a anterior, para não dar choque, como você falou. Se você só acrescenta alguma coisa na lei que está completa, então você melhora, amplia ela, daí você faz a alteração. Continua aquela lei primária alterada pela lei secundária. Pelo que eu entendi, eu não via nem a lei de 16 e nem a lei de agora para eu fazer uma comparação. O que eu entendi é que esta lei de agora, ela trata completamente do assunto. Então, o erro que houve foi que o apresentador do projeto, o vereador, ele não coloca lá no finzinho, olha, revoga-se a lei número tal. Por quê? Porque esta lei nova vai alterar completamente o assunto. Não tem nada de anormal, isso é meio normal no mundo legislativo. Talvez o vereador não soubesse da lei anterior, isso é verdade, né? Então, o que precisaria fazer era a assessoria do vereador fez uma rápida pesquisa no Google, leis de trânsito de Sorocaba. Então, ele chamaria o setor jurídico da Câmara, olha, eu estou para apresentar esta nova lei, só que tem esta lei de 16. O que eu tenho que fazer? Ah, vereador, coloca aí artigo 3º, revoga-se a lei número tal. Resolvi o problema. Talvez aí... Mas o que vai acontecer, então, eu vou falar para o doutor dentro do regimento interno que deve acontecer. Ele deve ter protocolado sem essa observação. Depois que protocolou, tem que ir para plenário, não tem como tirar. Essa lei chegou no plenário, ou seja, agora vai ser discutido. O que os vereadores devem fazer hoje? Pedir a retirada dessa lei, pede-se a retirada e, ao mesmo tempo, orienta o vereador para criar ou fazer uma emenda ou então fazer um novo projeto pedindo a revogação daquela já existente. Daí, tira aquela posterior existente e passa a valer esta, porque é aquilo que o doutor falou, a legislação ela evolui. E o vereador deve ter observado que havia uma brecha na questão do Apolo que não estava contemplando a totalidade daquilo que o próprio Apolo quis. Entretanto, se renova agora. Eu creio que vai acontecer isso, doutor Edson Vestina. Você resumiu, você orientou os nossos seguidores bem na parte que será de plenário. Isso é muito interessante para ele saber como é que é o trâmite. De fato, a partir do momento que o legislador protocola o seu projeto de lei, ele não pode ficar lá daninhando, ele tem que seguir os trâmites daquele projeto. Então, como aconteceu isso que você muito bem pontuou, foi para o setor jurídico, olha, não pode, então eles vão tirar de pauta e vão falar, viu? Esse projeto, faça o mesmo projeto colocando para revogar a anterior. Ele vai colocar, porque eu também achei a lei muito interessante e muito necessária, viu? Agora, Oliveira, uma coisa que eu gostei que você falou, e isso é verdade, não adianta se criar um arcabouço legal se não houver a devida fiscalização. Você pode fazer a lei mais linda do mundo. Se não tiver a fiscalização, não resolve. O exemplo que eu sempre dou disto, Oliveira, é a lei de não fumar dentro de recintos. Esta lei pegou, esta lei funciona. Por quê? Porque na época do governador José Serra, ele colocou os fiscais no estado inteiro para fiscalizar se a lei dele estava funcionando. Você vê, criou o hábito, hoje nem precisa fiscalizar mais, a pessoa mesmo já se toca. Se ela vai fumar, ela sai lá fora do recinto, não fuma, espera. Foi uma lei que pegou. Por quê? Porque houve a fiscalização. Doutor Edson, tem outro assunto que está pegando hoje, é nacional esse outro assunto. Vou colocar para ti o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, pagou fiança de R$1.100. Isso é bom colocar, porque muitas pessoas foram dormir sem saber dessa informação. Ele não está mais preso, ele foi liberado na noite de ontem, nas dependências da Polícia Legislativa. Eu conheço essa delegacia, ela fica no porão do Senado, onde todos nós jornalistas temos que passar lá para fazer o nosso credenciamento. Ele estava preso por determinação do presidente da CPI da Covid, o senador Osmar Aziz,
Dias prestou depoimento durante mais de 7 horas à Comissão Parlamentar de Inquérito, desde o período da manhã de ontem. Foi preso sob acusação de mentir à CPI, o que caracteriza perjúrio, violação do juramento de verdade. A sessão terminou por volta das 18 horas. Ele foi detido com base em um artigo da lei de 1952, que trata das comissões parlamentares de inquérito. O artigo diz que constitui crime fazer afirmação falsa perante a CPI. O valor da fiança foi calculado com base na renda do ex-gestor do Ministério da Saúde. Deixa eu só colocar uma informação aqui dentro desse contexto, que houve nos bastidores ontem uma tentativa de revogação da prisão por parte do presidente do Senado. Entretanto, ele disse o seguinte: não posso interferir. O procedimento é esse e seguiu o processo. Está aí para a análise, doutor Écio. Oliveira, eu vou fazer uma análise técnica jurídica, tá? Volto a dizer, desapaixonado e sem bandeiras. É apenas verificando a questão jurídica. É lamentável a decisão do Osmar Aziz, e isso ficou muito nítido ontem no constrangimento que causou até com o pessoal que o apoia lá, né? Aquele grupo do G7 lá, criou um constrangimento. A gente percebia que eles estavam tentando apoiar a decisão do Aziz, mas tinha um constrangimento. Por quê? Porque o que a gente viu ali foi uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade e um abuso de autoridade. Tremendo. E eu estou falando isso apenas com uma visão técnica jurídica, tá? Poderia ser qualquer outra pessoa de outra linhagem ideológica ou bandeira partidária. A atitude daquele presidente CPI foi temerária, arbitrária e abusiva, ilegal e inconstitucional. Por quê, Oliveira? É básico no nosso direito, é basilar, cláusula pétrea, inclusive, que nenhuma pessoa, Oliveira, passa por mim e passa por você, Oliveira. Esqueça que é aquele cara. Esqueça que é o tal do Dias. Estamos falando de cidadãos que estão sendo... Ninguém é obrigado, Oliveira, a fazer prova contra si. Isso é um absurdo. Você não pode forçar uma pessoa a fazer prova contra si. Independe do foro que nós estejamos. Independe de onde nós estejamos. Qualquer pessoa tem o direito de não fazer prova contra si. Se eu for perguntado de uma coisa que eu sei que eu posso fazer prova contra mim, eu não tenho a obrigação legal de fazer esta prova. Eu posso até responder. Tanto isso é verdade, Oliveira, que o STF vira e mexe, dá habeas corpus para a pessoa ficar em silêncio. Por quê? Você acha que o STF daria um habeas corpus para alguém ficar em silêncio? Porque ela sabe, vai vir perguntas que podem me incriminar e eu não quero responder. Então, quando o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Osmar Aziz, dá voz de prisão para esse cidadão, ele está atuando de uma forma temerária, ilegal, inconstitucional e de abuso de autoridade. Não sei se alguém vai analisar isso sob esses auspícios, mas é isso que aconteceu ontem. Uma aberração total jurídica dentro de uma casa legislativa. E o mal-estar se formou mesmo. Até eu assisti a televisão ontem, acerca naquele momento de televisão com o meu pai. E ele acompanha muito a televisão, a TV Senado. E eu falei, pai, tem um negócio errado aí. Ele falou, o que foi? Porque na hora que ele determina a prisão, você pode ver que aquele senador do PT, ele se levanta e vem até junto, que apoia o Aziz. Qual o nome do camarada mesmo? Do presidente lá, o presidente da comissão? Aziz, né? Osmar Aziz. Isso. O Humberto Campos, que é do PT, ele se levanta e vem até a advogada e tenta intermediar ali, porque percebendo que a coisa não foi dentro de um processo constitucional. Entretanto, posterior,
ele numa entrevista coletiva, junto com aquele senador vice-presidente da comissão, ele disse, olha, exclusivo a decisão do presidente. Continuamos apoiando ele, mesmo que a nossa posição seja contrária a esse processo, né? A decisão tomada. É complexo, mas eu acho que justamente o senhor traz aqui a questão daquilo que é a luz da lei, né, doutor Ezio Vestina? A gente muitas vezes acha, aconteceu com o cara, tem que se lascar mesmo, né? Mas pode acontecer com você, você tem que ver que o jogo pode inverter, não é isso? Então é importante a gente analisar esses cenários, entretanto, saber que isso ajuda justamente no fortalecimento da nossa democracia, que não é perfeita na sua totalidade, né? Mas que a gente vai construindo e aperfeiçoando, e essa CPI pode, quero crer a partir de agora, tomar até novos rumos diante dessa falha ocorrida no dia de ontem, que a gente vai acompanhar a repercussão hoje, a exemplo do que você acabou de pontuar agora. Doutor Ezio Vestina, muito obrigado e um bom dia. Só para concluir, o que eu acredito rapidamente, para concluir, já dando bom dia, é que pode haver uma enxurrada de pedidos de silêncio. O STF vai receber uma enxurrada de todo mundo que for convocado, já vai com habeas corpus lá. Conclusão. Pode-se levar à finalização antecipada dessa CPI, exatamente porque todas as pessoas que vão lá vão estar com a... Não quero responder, não vou responder. Meu advogado falou para eu ficar em silêncio. Bom dia, Oliveira. Uma prazer. Bom dia. Ou então pode acontecer o seguinte, a própria comissão pedir, a partir de agora, a saída do presidente da CPI. Pode haver essa substituição. Bom dia, doutor. Ótimo feriado. Um abraço.